Para
Eu creio que Deus está levando muralhas na sua vida, amém? Amém? A Bíblia fala que não quero ter nenhuma muralha no nosso caminho, na nossa vida. Eu quero saber se vocês trouxeram as toalhas para ungir alguém trouxe? Já ungiu? Amém? Porque ainda a gente já está ainda faz parte da campanha, né, que nós fizemos, né, da Semana de Milagres. E o Senhor está operando maravilhas nesse lugar, amém, irmãos? Quantas maravilhas o Senhor tem feito. E nós estamos agora orando, né, e profetizando que as muralhas que tentam cercar a nossa vida não terão força de vencer a nossa fé. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 40 em diante. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 40. Né? Quando nós temos determinação, temos fé, né? E usamos autoridade sobre Deus, nenhum mal sucederá e nenhuma praga ficará de pé na nossa vida. Em nome de Jesus, amém? E muralhas é justamente o quê? Problemas, dificuldades, né? Aquela coisa que você fala, meu Deus, como vou resolver isso? Não é verdade? Quer dizer para você que essas muralhas não ficarão de pé na sua vida. Em nome de Jesus. Porque Deus tem promessas para nós. Encontraram? Está escrito assim. Vamos lá? E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras no ribeiro, e as pôs ao alforje de pastor, que trazia, lançou mão de sua imunda, e foi chegar-se ao filisteu. Amém? Pode poder só um versículo. Vamos fechar sua Bíblia, por favor. Irmãos, a Bíblia nos conta a história de um homem chamado Davi, né? A Bíblia fala que Davi, ele era um homem franzino, né? Mas ele tinha algo em comum na vida dele. Ele tinha a presença de Deus. Amém? E ele então era aquele menino que ficava no pasto, né, no Deus de ovelhas. Mas Deus tinha planos na vida dele, né? E é claro que para ele chegar aonde o Senhor havia preparado para ele, ele ia ter que passar por muitas dificuldades, amigo, né? Ninguém chega onde Deus preparou para a gente se antes passar pelas lutas, pelas provações, pelas dificuldades. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que homens de Deus que venceram, eles tiveram grandes batalhas pela frente, né? Eles passaram por grandes batalhas. Isso é uma prova que nós também temos que entender isso, né? Que para a gente chegar aonde nós desejamos, onde Deus preparou para a gente vai passar por alguns atalhos na vida, né? Se nós somos fortes, a gente vai atravessar o rio, o mar. Se não, a gente vai ficar parado olhando os problemas dos vencidos. E a Bíblia fala que Davi, Deus estava preparando ele para coisas grandes. Para que ele se tornou depois o rei Davi, né? Que foi ele que comandou toda a nação. Mas antes disso, ele passou por muitas provações. E a Bíblia fala que uma certa vez, né? O Senhor preparou ele para lutar com o gigante Golias. Diz a Bíblia que o gigante não tinha uma luta que ele ia lutar que ele não vencia. Todas as lutas que ele foi colocado para ele fazer, ele já está acostumado. Ele já ia dizendo assim, eu já vou trazer a vitória. Já ali não é nada para mim não, porque ele já estava ali, era preparado para isso. E Davi era querido, não tinha preparo nenhum perante os olhos dos homens. Simples, cheio de Deus, cheio da presença de Deus. É o que faz diferença na sua vida, na minha vida, né? Se você é cheio da presença de Deus, não tem muralha que você não vence, não tem barreira que não cai por terra, né? Pode vir com várias ideias, com vários projetos, com várias coisas para tentar impedir os planos de Deus na sua vida, mas o plano de Deus, ele prevalece na vida de quem
Senhor então fala para Davi: olha, você vai lutar com um homem que ele tem mais de 6 metros, o gigante era alto, grande, né? Você vai ver a história da Bíblia, você vê o tamanho dos homens, como se fizeram, não era comum hoje, né? E aquele gigante está acostumado a lutar todo mundo. E quando o gigante ficou sabendo que ia lutar com Davi, ele começou a rir. Falou: o quê? Vocês estão brincando comigo, né? Eu, em pouco tempo, vou destruir aquele menino que não tem força, que não tem arma, que não tem nada. E às vezes esse é o mal de muitas pessoas, né? Achar que pode olhar para você e achar que você não tem nada, né, gente? Mas a presença de Deus na sua vida é que faz a diferença em todas as coisas, né? Muitos não conseguem ver, mas Deus, quando Ele escolhe alguém, quando Ele unge alguém, quando Ele prepara alguém, Ele prepara para as grandes batalhas e para as grandes vitórias também. Então não importa qual seja a batalha que você está enfrentando na sua vida, né? Talvez alguma coisa pessoal, talvez alguma coisa espiritual, talvez é financeiro. Eu quero dizer para você que Deus Todo-Poderoso está presente aqui nessa manhã. É para eu falar aqui, então o gigante falou assim: o quê? Eu vou lutar com aquele menino? Rapidinho, eu não nem propor. Ele saiu de casa e foi, ele é todo armado, né? Todo preparado, né? E a Bíblia fala que ele vai todo preparado para lutar contra Davi. Só que Davi, Deus havia instruído ele, porque o Espírito Santo, ele fala conosco. O Espírito Santo falou com Davi: se você vai pegar apenas um estilingue e umas pedras ali do rio, é a arma que eu vou te dar para você lutar contra o gigante. E quando o gigante olhou para ele, ele caiu na gargalhada e falou: o que é isso? Aquilo ali, que não é nada, não é ninguém, ele é pequenininho, né? Só que a presença de Deus sobre a vida de Davi, irmãos, é que fazia a grande diferença na vida dele. E chega então o grande momento, as multidões, ele olhando, o povo foi ver, porque as pessoas iam para assistir, né? Era como um jogo do Cruzeiro do Atlético. O povo ia para assistir aquela luta, assistir aquela batalha ali. E é claro que aqueles que estavam acostumados a ver o gigante vencer, já olhavam e falavam assim: essa luta já está ganha já, né? Já vai ser vencedor. E quando eles olham então para Davi, eles ficam mais animados ainda. Porque a Bíblia fala que ele era um menino pequeno, né? Ele não tinha aparência nenhuma. E quando eles olham para ele, eles falam: acabou, daqui a pouquinho o gigante destrói ele. E a Bíblia fala que ele estava envolvido pela presença de Deus. Ele estava quietinho, paradinho, mas ele sabia quem era com ele. Quando nós sabemos quem é conosco, as pessoas não precisam ver, mas nós temos consciência de que o nosso Deus está do nosso lado. E assim ele pensava ali naquele cantinho dele. E chegou o grande momento, o gigante se arma todo, pega as armas dele, pega as flechas, e então olha, e o gigante olha para ele e fala: agora, não precisa nem me esforçar não, vai ser rápido essa luta aqui, vai ser rápido essa batalha aqui. E a Bíblia fala que o Senhor falou assim: Davi, pega a pedra, coloca aí no estilingue, vira no meio da testa dele, e você vai ver a vitória chegando nas suas mãos. E ele então pega aquela pedrinha, coloca o estilingue, vira no meio da testa do gigante, e aquela pedra vai e bate na testa dele, e ele cai. E quando ele cai, o povo assusta. E o gigante nunca tinha caído, ele sempre estava de pé. Só que agora o gigante estava lutando com o homem de Deus. E quem luta com o homem de Deus, quem luta com pessoas de Deus, ele sai derrotado, irmãos. Porque o Deus que você serve é mais forte, mais poderoso. Então muitas vezes, né, o inimigo tem que dizer para você que você não é nada, que você não é ninguém, que essa muralha que te serve vai te vencer, que aquela dívida vai te vencer, que aquela situação não vai acontecer. Mas o seu Deus é mais forte e mais poderoso do que qualquer Deus que inventarem por aí. E quando o gigante cai, as multidões então olham para o que eu não entendi foi nada. Mas eles não tinham que entender mesmo. Quem estava
Deus que guardou Davi, que abençoou Davi, mas por que Deus permitiu que ele passasse por aquilo, lutasse com o gigante e vencesse o gigante? Porque lá na frente Deus tinha vitória grande para ele. Isso prova, na verdade, o gigante ali na frente de Davi representava a muralha da vida dele. A muralha grande que Deus permitiu que estivesse ali para mostrar para aquelas multidões que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus vence batalha, que o nosso Deus derruba muralha, que o nosso Deus te dá vitória, que o nosso Deus abre porta ao que não importa, que o nosso Deus é mais difícil da nossa vida, em que nós olhamos para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás e achamos que estamos sozinhos. O Senhor diz para nós: eu estou aqui para te dar a vitória, e eu creia nesse Deus Todo-Poderoso, porque Ele está aqui nesta manhã para queimar a muralha que se levantou para você, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus projetos, contra os seus negócios. Ele está aqui nesta manhã para te abençoar. E foi uma coisa inesperada, quando o povo menos esperou, o gigante caiu. Como o povo de Jericó, quando o povo fizeram tudo aquilo que o Senhor havia ordenado, que tudo acontece, eles olham, as muralhas caíram. Assim também é a sua vida, meu irmão. Existe um momento da sua vida que você fala assim: não tem condição, está demais, o que está acontecendo comigo? Eu não estou conseguindo, essa vida é fraca, desanimado, né? Às vezes você pensa até em desistir. Mas o Senhor está dizendo para você nessa manhã: levanta a tua cabeça, não desista, creia, porque as muralhas vão cair. O Deus que nós estamos clamando não foi feito pelas mãos dos homens, não é um Deus qualquer, é um Deus Todo-Poderoso, e quando entra com você na batalha, Ele entra para te dar vitória. Quando Ele entra com você nessa luta, Ele entra para te dar vitória. Não importa quanto tempo tem que você está batalhando, essa muralha vai cair por terra. Assim como caiu os muralhas de Jericó, assim como caiu o gigante naquela hora, e o povo ficou assustado, e o povo não sabia o que aconteceu, o que estava acontecendo. Na verdade, é Deus que nos surpreende a cada dia, a cada momento. E muitas vezes, grandes são as batalhas, grandes são as lutas, grandes são os levantes, e muitas vezes Satanás se levanta contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus sonhos, e às vezes você fica meio tonto, meio cansado, meio desanimado, mas nesta manhã o Senhor está presente neste lugar para dizer para você que o Deus de Davi, Ele não perde nenhuma batalha. O Deus de Daniel está presente aqui nesta manhã, e o Deus de Isaac, e o Deus de Abraão, o Deus Todo-Poderoso está aqui para dizer para você que assim como as muralhas caíram em Jericó, assim também este problema já não existe mais no mundo espiritual. Porque à medida que você vai orando, você vai vendo as coisas acontecendo. Então creia no poder de Deus. Assim como o Senhor deu poder para Davi, Ele te dará poder também, para você acreditar, para você crer, para você nunca duvidar. Nunca duvide daquilo que Deus vai fazer. Deus entende. Muitas vezes eu acredito que Davi, quando ele estava quietinho ali, preparando para lutar com o gigante, passou um monte de coisa na cabeça dele, né? Ele dizendo: olha, quando era muito grande o homem, que eu acreditava que Deus era com ele. Certamente ele olhava e falava assim: mas eu vou lutar com esse homem. Mas ele acreditava no fundo do coração dele que ele não estava sozinho. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Onde você vai, o Senhor está contigo. Por que eu sei disso? Porque Jesus falou assim: estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Então tudo que a gente passa nessa terra, além de ser aprendizagem, né? A gente aprender a sobreviver, porque Deus permite que você passe para essas coisas para você aprender a sobressair, né? Não é verdade? Então Deus permite. Imagina se você não passasse por nada, você não seria a pessoa esperta que você é hoje. Você só se tornou esperto porque você passou por alguns apertos, né? Você pode ver que você olha para trás e fala: não, aquilo que eu passei, eu não vou passar mais, porque você aprendeu, que o Espírito Santo te ensinou a ser forte, a ser vitorioso, a
ser vencedor, a buscar as coisas, né, de Deus, a saber o momento certo que você precisa estar cada vez mais de pé na presença dEle, para que Ele possa fazer grandeza acontecer na sua vida. Então as muralhas se levantam, os problemas vêm, as lutas vêm, é inevitável não vir, mas quando nós olhamos para trás, nós vemos o quanto nós somos fortes, porque o Senhor foi conosco e nos fortaleceu. Assim também a vida de Davi, quando ele olha para trás, agora sentado ali no trono, agora como rei Davi, ele olha para trás, eu ele pensando, não, como fui forte, Deus me fortaleceu para me destruir, para me derrotar um gigante que ninguém derrotava. Irmãos, ninguém derrotava o gigante Golias, ninguém, todos tinham medo dele, mas Davi, cheio do Espírito Santo, ele derrotou o gigante. E você, cheio do Espírito Santo, vai derrotar todos os lugares que você derrotar contra você. Então você menos perceber, você vai ter resposta às orações chegando. Você menos perceber, você vai ver aquele problema solucionado. Então creia, confia, levanta a cabeça, alegre teu coração, fica esperto, fica atento, porque o nosso Deus não falha. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é grandioso. Ele está presente aqui nesta manhã. Bata palmas para Ele. Nós vamos orar agora. Com a mais lenta, eu vou falar de eu quero que na hora da oração você vai falar para Deus: Senhor, essa é a muralha que me incomoda, né? Senhor, esse é o problema que eu estou enfrentando, que está tão difícil para mim, né? Põe nas mãos do Senhor, irmão. Davi diz: se entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e faz ele falar. A gente não tem que preocupar com nada, está na mão de Deus. Às vezes a preocupação tem de viver, tem de ser humano, né? Mas não é perfeito, não é verdade? Às vezes você fica meio preocupado, mas descansa em Deus. Aquele que está contigo é mais forte, mais poderoso. Eu deu força, menino, para derrotar o gigante. Dará força a você também para derrotar todos os problemas que te incomodam, que tenta chegar na sua casa, na sua vida, né? Fique em pé no seu lugar para nós nos orar. Vamos apresentar a Deus a nossa vida agora, né? Qual é o problema, qual é a muralha do seu caminho, da sua vida? O que é que está atrapalhando você, sua família, seus filhos, né? Nada pode ser mais forte do que a presença de Deus, do que a paz do Senhor em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eu te apresento agora, meu Pai, a vida de cada pessoa que está formando comigo a corrente poderosa, derrubando as muralhas de Jericó. Meu Deus, conforme a tua palavra nos ensina, ó Deus, é confiando nesse Deus poderoso, o Deus de Davi, o Deus que deu o poder a Davi para derrotar o gigante. Ó Deus, com essa mesma unção, nós queremos derrotar agora todos os gigantes que se levantam
o meu testemunho. Fala bem forte, eu vou contar o meu testemunho. Bata a palma para ele, você vai testemunhar. Pode sentar. Você vai testemunhar a sua vitória. Amém? Nós estamos hoje no segundo era. Sinta bom. Né? E a sua vitória já está a caminho em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Nós vamos agora servir a ceia do fortalecimento, né? Essa ceia maravilhosa, que passa desde a pandemia, né, irmãos? O pessoal está todos animados. A gente começou a servir a ceia e não parou. Nós vamos passar agora com o seu pão e água, né? As irmãs prepararam um pãozinho.